Oi, pessoal, tudo bem? Tarde. Vou resolver os exercícios do DERSIM, tá? Exercícios sobre o módulo 11, sobre vetores. Eu vou colocar o celular aqui no suporte. Deixa eu colocar aqui. Bom, vocês estão conseguindo me ouvir aí? Estão conseguindo ver a folha? Qualquer coisa, vocês me dão um toque, tá? Acho que daqui a pouco acerta aí a imagem, tá meio desfocado por enquanto. Ó, eu vou tentar fazer a maioria, tá? Provavelmente não vai dar tempo de fazer todos. O primeiro exercício é o exercício 202 da página 35. O exercício fala assim, ó, duas forças têm intensidades, F1 10 newtons e F2 15 newtons. O módulo da resultante da soma vetorial desses dois vetores não pode ser. Então, não pode ser. Quando a gente soma dois vetores, a gente tem uma soma máxima e uma soma mínima. Quando que a soma entre dois vetores é máxima? Quando eles têm a mesma direção e mesmo sentido, como eu desenhei aqui, né? Nesse caso, a força resultante, né, vai ser máxima, a soma vai ser máxima. Aí a gente faz o tamanho de um vetor mais o tamanho do outro, ok? O tamanho de F1 é 10 newtons, de F2 é 15. Aí, se a gente somar, vai dar 25 newtons. Então, somando esses dois vetores, eu não vou conseguir uma força maior do que 25. Agora, quando a soma é mínima, quando os dois vetores têm mesma direção, só que sentidos contrários, né? Do jeito que eu desenhei aqui, ó. Aí, como que a gente faz para encontrar a soma nesse caso, que vai ser a força resultante mínima, a soma mínima? A gente faz o tamanho do maior menos o tamanho do menor, ok? Então, eu vou fazer 15 menos 10. F2 é 15, F1 é 10. Isso vai dar 5. Somando esses dois vetores, eu não vou conseguir uma soma menor do que 5. Então, veja bem, a força resultante, que vai ser o vetor soma, não pode ser menor que 5, nem maior que 25, ok? Então, vamos para as alternativas. Somando essas duas forças, eu não posso ter uma soma que tenha o valor alternativa A, 4 newtons. É verdade. A soma mínima vai ser 5 newtons. Então, a alternativa correta é a alternativa A, ok? Ó, se não der tempo de vocês ir copiando agora, depois a gente vai postar a resolução lá no YouTube. Aí vocês pegam lá, copiam com calma, tá? E aqui eu já deixei pronto para a gente ganhar um pouco de tempo, para acelerar o processo. Próximo exercício é o exercício 203. O exercício 203 pede para a gente observar uma figura, onde existem vários vetores. Então, ó, vou até colocar aqui, ó. A gente tem, né, esses vetores aqui. Aí o exercício quer saber quais têm mesma direção no item A. Para dois vetores terem mesma direção, é necessário que eles sejam paralelos entre si, né? Então, olha aqui para o vetor A, o vetor E o vetor F. Eles são paralelos entre si. Todos estão na direção vertical, então eles têm a mesma direção. Olha o B e o G. Eles também têm a mesma direção. Os dois estão na horizontal. E o vetor C e D também, ó, eles são paralelos entre si. Portanto, eles têm a mesma direção. Então, respondendo o item A, né? Os vetores que têm a mesma direção são A e F, B e G e C e D, ok? Já no item B, é perguntado para a gente quais vetores têm mesmo sentido. O sentido de um vetor é dado pela seta. Olha para a setinha do vetor A, para a setinha do vetor F. Elas apontam para o mesmo lado, para cima, no caso. Então, esses dois vetores têm o mesmo sentido. Os vetores C e D também. Então, os vetores que têm mesmo sentido são A e F, C e D. Item C tem a mesma intensidade, o mesmo módulo. A gente pode falar intensidade, módulo, magnitude, né? Bom, o vetor A, ele mede 2 unidades. O B também. O E mede 2 unidades. O F, 2 unidades.
Ah, o G não, ó. O G tem 4 unidades. Então, perceba que A, B, E e F, todos eles medem 2U. Eles têm mesmo módulo. Agora, os vetores C e D também terão o mesmo módulo. Eu posso pensar nos vetores C e D como sendo diagonais de um quadrado de lado 2U. Né? Ó, isso aqui ó, é um quadrado do lado 2U. Isso aqui é a diagonal. Então, os vetores C e D também têm o mesmo módulo. Então, veja bem, os vetores que têm o mesmo módulo, A, B, E e F, todos eles têm módulo 2U, e os vetores C e D, que são diagonais de um quadrado de lado 2U. O último item é perguntado para nós quais vetores são iguais. Galera, um vetor tem 3 características: módulo, direção e sentido. Para 2 ou mais vetores serem iguais, eles têm que ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Bom, os vetores A e F, eles têm mesmo módulo, mesma direção e sentido. Os vetores C e D também. Então, os vetores que são iguais aqui são os vetores A e F e os vetores C e D. Ok? Bom, o próximo exercício é o exercício 204. Fala assim, ó. A Professor, localização... Oi? você pode afastar um pouco a câmera, porque não tá dando para ver a resolução direito. Tá. Sim. Só um minutinho. Vê se dá uma melhorada aí. Melhorou? Melhorou se você conseguir colocar mais pro lado, para dentro da folha. Ajuda. Mais para cá? Isso. Aí. Tá Melhorou. enxergando agora? Melhorou? Ah, tá. Obrigado. Melhorou. Viu? Obrigado eu. Então vamos lá. O próximo exercício que a gente vai fazer é o 204. O exercício 204, ele fala assim, ó, a localização de um lago em relação a uma caverna pré-histórica exigia que se caminhasse 200 metros numa certa direção e a seguir 480 metros perpendicular à primeira. A distância em linha reta da caverna ao lago era em metros de. Então, ó, vamos imaginar que a caverna estivesse aqui, ó. Aí eu vou colocar a pessoa andando aqui 200 metros na vertical, tá? Então ela sai daqui, andou 200 metros na vertical. Aí ela vai ter que andar 480 metros agora numa direção perpendicular à primeira direção. Então, como a primeira direção estava na vertical, a segunda direção vai estar na horizontal, certo? E vale 480 metros. Aqui eu tenho o lago, cheguei no lago. O exercício quer saber qual a distância em linha reta da caverna ao lago. Ah, é só aplicar um Pitágoras aqui, né? Nós temos um triângulo retângulo. Então, hipotenusa ao quadrado vai ser cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tudo bem? Bom, fazendo a conta, você vai encontrar 520, alternativa D. Beleza? O próximo exercício é o 206. Exercício 206. Esse exercício diz o seguinte para nós: uma partícula está sob a ação das forças coplanares, conforme o esquema seguinte. A resultante delas é uma força de intensidade em newtons igual a. Ó, aqui nós temos a partícula e aí temos 3 forças agindo nessas partículas, tudo bem? Vamos começar olhando aqui na horizontal, que é a direção que eu tenho 2 forças. Se eu tenho 60 newtons para um lado, 20 para o outro, a resultante nessa direção horizontal aqui vai dar 40. 40 para a direita, certo? É como se eu estivesse somando 2 vetores que têm mesma direção, só que sentidos contrários. Eu faço o tamanho do maior menos o tamanho do menor. Aí vamos fazer um novo esqueminha aqui, ó. Daqui a partícula, tenho a força de 40 na horizontal para a direita, só que tem essa de 30 na vertical para baixo, que por enquanto eu não mexi. Então tá aqui, ó, 30 newtons. Para somar essas duas forças, como eu tenho bundinha com bundinha aqui, ó, vamos usar a regrinha do paralelogramo. Na cabecinha da força de 40 newtons, ó, vem aqui na cabecinha, traço uma paralela de 30. A força de 30, né? Traço uma paralela aqui. Na cabecinha do de 30 newtons,
eu vou traçar uma paralela ao de 40 agora. Ó. Aqui a paralela. Quando essas paralelas se cruzam, eu posso parar de desenhar elas, tá? Então, elas se cruzaram aqui. A soma, que vai ser a força resultante, começa na união das bundinhas, termina no cruzamento das projeções. Ó, esse vetor em vermelho aqui é a soma, é a força resultante. Aqui nós temos um triângulo retângulo, ó. Ó o ângulo de 90 graus. Isso aqui é 30. Agora, isso aqui, ó, é 40. Pega esse vetorzinho 40, joga aqui embaixo, ó. 30, 40, aqui é a hipotenusa. Aplica Pitágoras. Ou então, nem precisa aplicar Pitágoras, né? Esse triângulo aqui era um triângulo bem famosinho da matemática, né? O 3, 4, 5. 3 vezes 10, 4 vezes 10. Então, aqui vai ser 5. 5 vezes 10, 50 newtons. Alternativa D. Beleza? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Ó, vamos para o próximo exercício agora. O próximo exercício é o exercício 207. Esse exercício aqui ele é um exercício difícil, viu? Complicado. Esse, o próximo, 207 e o 205. São exercícios complicados. Inclusive, o gabarito nos dois tem erro, tá? Nos dois, o gabarito tem erro. Ó, fala assim o exercício 205, ou 207, perdão. 207, a gente vai fazer agora. As grandezas físicas classificadas como vetoriais são representadas por um vetor. Sobre os vetores e seus respectivos cálculos, assinale o que for correto. Primeira afirmação. Um vetor é representado graficamente por um segmento de reta orientado, no qual a direção é dada pela reta suporte e o comprimento do segmento é o seu modo. Galera, veja bem. Aqui, em vermelho, eu tenho uma reta, tá? Isso aqui em vermelho é uma reta. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou pegar um pedaço só da reta, que é o que está em azul aqui. A orientação dessa reta eu faço por essa setinha aqui, ó. Isso aqui, esse pedaço de reta orientado que vocês estão vendo aqui, é um vetor, certo? É um vetor, é um segmento de reta orientado. A direção desse vetor é horizontal. Sabe por que é a direção horizontal? Porque é a direção da reta suporte. É a direção da reta no qual ele está contido. Reta suporte é a reta no qual o vetor está contido. Então, ó, olha para a direção da reta suporte, horizontal. Por isso que o vetor tem direção horizontal. Logo, a direção desse vetor é dado pela reta suporte, tá? Agora, o modo, a intensidade ou a magnitude do vetor é o tamanho da reta. Isso aqui, ó, corresponde ao módulo do vetor. Tudo bem? Então, essa afirmação 1 é verdadeira. Afirmação de número 2. O produto de um número real, n, por um vetor v, é também um vetor, de mesma direção e sentido de v, se n for positivo, e de sentido contrário, se n for negativo. Ó, se eu pegar um vetor e multiplicar ele por um número real, a gente chama esse número real de escalar, eu vou ter um vetor, né? Imagina que é a seguinte situação, ó. Tenho aqui um vetor A. Aí eu vou pegar esse vetor A e vou multiplicar ele por 2. Quando eu multiplicar esse vetor por 2, eu vou obter o vetor 2A. Então, esse cara aqui, ó, é o vetor 2A, tá? Vamos imaginar aqui o seguinte, o módulo desse vetor A aqui é 2U, 2 unidades. Qual que vai ser o módulo desse cara aqui? Vai ser 4U, Gabriel, por quê? Daqui para cá eu multipliquei por 2. A vezes 2, 2A. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Eu pego 2U e multiplico por 2, vai dar 4U. Então, perceba o seguinte, o vetor 2A, que eu obtive multiplicando o vetor A por um número real positivo, ele tem mesma direção e mesmo sentido de A. Agora, e se eu pensar no vetor menos 2A? O vetor menos 2A ele vai ser o oposto do 2A. Vetor oposto, você viu na aula, que é o vetor que tem mesmo módulo, mesma direção, só que sentido contrário. Esse cara aqui é o vetor menos 2A. Para obter esse vetor menos 2A, eu tenho que pegar o vetor A e multiplicar por menos 2 agora, que é um número real, só que negativo. Perceba que esse vetor menos 2A, ele tem a mesma direção de A.
ambos estão na horizontal, mas o sentido é contrário, tá vendo? Ó, o vetor A aponta para a direita, o vetor menos 2A aponta para a esquerda. Então, ao multiplicar um vetor por um número real negativo, o vetor produto, que é esse vetor aqui, ele vai ter sentido contrário. Então, essa afirmação 2 também é verdadeira, certo? Agora, afirmação 4. No gabarito, aparece essa afirmação como verdadeira, tá? Mas ela é falsa. Eu vou provar para você que ela é falsa. Então, o gabarito está errado. A soma de dois vetores colineares, o que são vetores colineares? São vetores que têm mesma direção, tá? Mesma direção, no mesmo sentido. Então, a soma de dois vetores colineares é igual à soma de seus módulos e a diferença é a subtração entre seus módulos. Está errado. Quer ver? Aqui eu tenho dois vetores colineares. Aí eu estou falando que um mede 3U e o outro 4U. Esses valores eu tirei só para exemplificar, tá? Tirei da minha cabeça. Nesse caso aqui, quanto vai valer a soma? Vai ser o tamanho de um vetor mais o tamanho do outro. 7. Beleza. Agora, olha essa outra situação aqui embaixo que eu criei. Esses vetores também são colineares. Só que eles têm sentidos contrários. A soma aqui não vai ser a soma dos dois valores. A soma aqui não é 7. A soma aqui é o tamanho de 1, é o tamanho do vetor maior, menos o tamanho do menor. A soma aqui é 1. Então, essa afirmação é falsa. Ele fala que a soma de dois vetores colineares é a soma dos seus módulos. Mentira. Esses dois vetores são colineares. E a soma aqui não é a soma dos dois módulos, né? Dos módulos dos dois vetores. Então, está errado. É falsa essa afirmação. Tudo bem? Se eles fossem colineares e tivessem o mesmo sentido, aí tudo bem, né? Mas falsa afirmação 4. O gabarito está errado, fala que é verdadeiro. Agora, a afirmação de número 8. Graficamente, a diferença entre dois vetores sobre um plano é um terceiro vetor representado pela diagonal maior do paralelogramo formado entre eles. Ó, tá aqui o vetor A, o vetor B, tá? Esse vetor que eu desenhei aqui é o oposto de B. É o vetor que tem mesmo módulo que B, mesma direção, só que sentido contrário. Você já vai entender por que eu desenhei o oposto de B, tá? Então, ó, a diferença aqui vai ser um vetor menos o outro. Então, a diferença é o vetor A menos o vetor B. Bom, quando eu tenho uma diferença, eu escrevo essa diferença como se fosse uma soma. Pensar no vetor diferença é somar um vetor ao oposto do outro. Então, ó, vamos escrever isso aqui como se fosse uma soma? O vetor diferença é o tamanho do vetor A mais o oposto do vetor B. Tanto é que se eu fizer a regrinha de sinal aqui, ó, mais com menos, eu volto aqui em cima. Então, não tem coerência matemática nenhuma no que eu fiz. Então, perceba que para obter o vetor diferença, eu vou ter que somar o A com o oposto de B. Então, ó, tá aqui o vetor A. Tá aqui o vetor oposto de B. Como eu juntei bundinha com bundinha, vamos usar a regrinha do paralelogramo, né? Ó, na cabecinha do A, traço uma paralela ao oposto de B. Na cabecinha do B, traço uma paralela ao oposto de A. Quando as paralelas se cruzam, eu paro de desenhar. Ó, aqui em verde, eu tenho o vetor diferença, que é a soma de A com o oposto de B. Gabriel, mas não é uma soma? É, mas a soma de A com o oposto de B dá diferença. Então, essa aqui é a diferença, ó. Começa na união das bundinhas, termina onde as projeções se cruzam. Percebam o seguinte, ó, quando eu olho para esse paralelogramo, essa diagonal aqui, ela é maior do que essa. Então, perceba que a diferença aqui não é dada pela diagonal maior, é dada pela diagonal menor. Então, essa afirmação 8 é falsa, tá? Ele fala que a diferença é dada pela diagonal maior. Não. Está aqui um caso onde quem é o vetor diferença é a diagonal menor do paralelogramo. Beleza? Bom, o próximo exercício é o exercício 205. Exercício puxado também, viu? Difícil, tá? Fala assim: dois vetores não nulos estão contidos em um mesmo plano. Um tem módulo A, enquanto o outro tem módulo B. É correto afirmar. Ele coloca A e B maiúsculo. Eu coloquei A e B minúsculo aqui, tá? Mas dá na mesma. Ó, primeira afirmação: o módulo da soma dos dois vetores será igual a A mais B se eles tiverem o mesmo sentido. Bom, então eu peguei os dois vetores aqui, ó, vetor A e B. Eles têm aqui o mesmo sentido.
Se eu somar esses dois caras e o A com B, tá aqui a soma. Ó. A soma vai ser o tamanho de um mais o tamanho do outro. Então, essa afirmação é verdadeira. Se os vetores A e B tiverem o mesmo sentido, a soma vai ser o tamanho de A mais o tamanho de B. 2. O módulo da diferença dos dois vetores será necessariamente igual a A menos B se eles tiverem sentidos contrários. Ó, cuidado. A e B têm sentidos contrários, ok? Bom, eu quero a diferença entre eles. Então, cuidado. Diferença é o vetor A menos o vetor B. Tudo bem? Diferença. Quando eu tenho diferença, eu somo um vetor com o oposto do outro. Então, a diferença vai ser A mais o oposto de B. Olha o oposto de B aqui, eu já desenhei para você, ó. Mesmo módulo, mesma direção, só que sentido contrário. Então, esse vetorzinho vermelho aqui é o oposto de B. Eu quero a diferença. Então, eu tenho que somar A com o oposto de B. Tá aqui o vetor A. Olha o vetor oposto de B aqui. Perceba que o vetor diferença aqui, ele vai ser o tamanho de A mais o tamanho do oposto de B, que é o mesmo tamanho de B, né? Então, aqui a diferença é A mais B, não é A menos B. Então, essa afirmação é falsa, tá? A diferença é o tamanho de um mais o tamanho do outro, aqui nesse caso, quando eles têm sentidos contrários. Quarta afirmação. Quarta afirmação diz para nós o seguinte: os módulos da soma e da diferença serão iguais se os vetores forem perpendiculares. Então, se os dois vetores, o vetor A e o B, forem perpendiculares, a soma e a diferença terão o mesmo módulo. Ó, aqui o vetor A, aqui o vetor B, certo? São perpendiculares entre si. Vamos somar esses dois vetores? Usando a regrinha do baile funk, a gente engata a bundinha de um na cabecinha do outro. Aqui a soma. Para encontrar o tamanho do vetor soma, aqui é só aplicar um Pitágoras, né? Soma ao quadrado vai ser o tamanho de A ao quadrado mais o tamanho de B ao quadrado. Agora, para pensar na diferença, eu tenho que somar o A com o oposto de B. Eu somo um vetor com o oposto do outro. Isso para pensar na diferença. Então, tá aqui o oposto de B. Vamos somar A com o oposto de B? Tá aqui, ó, a regrinha do baile funk. Engato A com o oposto de B. Tá aqui o vetor diferença. Ok? Bom, para encontrar o vetor diferença aqui, a gente também faz hipotenusa ao quadrado, é A ao quadrado, mais B ao quadrado. Então, espera aí. Logo, o tamanho do vetor soma vai ser igual ao tamanho do vetor D. Afirmação verdadeira, certo? Se os vetores forem perpendiculares entre si, a soma e a diferença terão, né, o mesmo módulo, certo? Agora, afirmação de número 8. Essa afirmação de número 8, ela está com o gabarito errado, tá? Lá aparece para você que é falsa. A afirmação não é falsa, é verdadeira essa 8. Quer ver? Se os vetores resultantes da soma e da diferença dos dois vetores forem perpendiculares, então A vai ser igual a B. Então vamos lá, ó. Imagina aqui o seguinte. Imagina o seguinte aqui, ó. Vetor A, vetor B. Tudo bem? Se eu somar esses dois vetores, o A e o B, está aqui a soma, beleza? Agora, para achar a diferença, eu tenho que fazer o A com o oposto de B. Esse cara aqui é o oposto de B. Tem mesmo módulo, mesma direção, só que sentido contrário. Tá? Então, esse cara aqui é o oposto de B. Bom, então, a diferença está aqui, ó. O exercício está falando que se a soma e a diferença formarem 90 graus, A vai ter o mesmo valor de B. Bom, vamos pensar comigo? Imagina esse ângulo aqui valendo 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, entre a soma e a diferença. Bom, como esses dois triângulos são iguais, né, Gabriel? Como você sabe que eles são iguais? Ah, tá aqui, ó, A para um triângulo, A para o outro. Tudo bem? B para um, B para o outro. Esses dois vetores têm o mesmo módulo. Então, esses vetores, esses triângulos, eles são iguais, né? Então, se isso tudo aqui é 90 e os triângulos são iguais, aqui tem que ser 45 graus, aqui também tem que ser 45 graus. Só que espera aí, se esse ângulo aqui for de 45 graus, eu posso pensar nisso aqui, ó, como sendo um quadrado. Eu posso pensar nisso aqui, ó, como sendo um quadrado. E a diferença aqui, por exemplo, vai ser a diagonal do meu quadrado. Então, se isso aqui é um quadrado, se isso é a diagonal do meu quadrado,
Isso aqui é um lado, isso aqui é outro lado. Então, A vai ter que ser igual a B. Essa afirmação é verdadeira, certo? No gabarito tá falso. Ó, exercício 208. Rapidinho aí. O exercício 208, você vai ter você tem aqui um corpo Q, você tem duas forças F, e você tem uma força peso. Aí o exercício quer saber qual das alternativas vai mostrar uma condição aí pra gente, para que nós tenhamos uma força resultante na vertical para cima, tá? Ó, faz a decomposição dessas duas forças. Você tem uma componente na horizontal, uma componente na vertical, para cada uma dessas forças. Como essas forças são iguais, Fx aqui e Fx aqui vão se anular. Para ter uma resultante para cima, eu preciso que o que puxa para cima seja maior do que o que puxa para baixo. Então, 2Fy, que é o que está puxando para cima, tem que ser maior do que o que puxa para baixo, que é o peso. Só que essas duas componentes, elas estão acompanhadas do ângulo. As componentes que estão com o ângulo são as componentes com o ângulo, né? Cosseno. Então, Fy é F cosseno de 37. Então, vai ficar assim, ó, 2F vezes o cosseno de 37 tem que ser maior que o peso. A alternativa que mostra isso para nós é a alternativa C, tá? Bom, pessoal, teve dois exercícios que não vai dar tempo de fazer, tá? Mas se precisar de alguma ajuda, é só me procurar aí nas redes sociais, Gabriel Migliorini, tá? Você me procura que eu te ajudo. Muito obrigado pela presença de vocês. Tchau, tchau. Vou parar a gravação aqui, tá?